Na era dos likes e da fama instantânea, uma mentira pode se espalhar mais rápido que a verdade. Mas, e quando a verdade viraliza? Esta é a história de Ji-woo Han, a ex-namorada que todos julgavam derrotada, até que um vídeo no YouTube virou o jogo contra Seojin Park, a amante grávida que pensava ter vencido. Prepare-se para uma jornada de revelações chocantes, sarcasmo afiado e lições sobre o poder da internet e das escolhas que fazemos. Porque, no fim, a verdade não pede licença. Ela simplesmente aparece. Ji-woo Han sempre acreditou que sua vida amorosa não era um campo de batalha, mas um espaço de partilha. Ingênua, talvez, mas também genuína. Ela amava com intensidade, acreditava em lealdade e, acima de tudo, tinha orgulho de nunca precisar se rebaixar para ser reconhecida. Até que um dia percebeu que o amor, quando misturado à ambição e vaidade, pode se transformar em uma guerra silenciosa. Uma guerra onde nem sempre vence quem tem razão, mas quem joga mais sujo. Esse foi o momento em que Seojin Park entrou em cena, jovem, deslumbrante e com um olhar que misturava doçura e cálculo. Ela parecia inocente à primeira vista. Mas Ji-woo percebeu cedo que havia algo errado. A forma como Seojin rondava os lugares onde Taehyun Choi costumava ir. O jeito como se aproximava com simpatia ensaiada demais. Taehyun, CEO de uma empresa emergente de tecnologia, era alvo fácil para elogios e atenções extras. E Seojin sabia exatamente onde cutucar para inflar o ego dele. Ji-woo, que havia construído com Taehyun anos de relação, presenciava a erosão lenta de sua confiança. Não foi uma traição explosiva, dessas que surgem de repente. Foi uma sequência de microtraições, de olhares desviados, de silêncios prolongados. E como uma especialista em ironias, Ji-woo dizia para si mesma: é engraçado como algumas pessoas confundem charme barato com amor verdadeiro. Quando finalmente a verdade veio à tona, Taehyun a havia traído com Seojin. Ji-woo não fez cena, não chorou em público, não implorou por explicações. Ela simplesmente se afastou, mas Seojin, essa sim, fez questão de transformar a situação em espetáculo. Como se fosse a protagonista de um drama barato, aparecia em cafés, restaurantes e eventos sociais com Taehyun ao lado. A barriga ainda discreta, mas já anunciada em sussurros. Grávida, diziam os curiosos. Ela venceu, comentavam outros. Ji-woo, de longe, observava. Aviador, claro. Ver seu amor de anos ser sugado por uma narrativa tão frágil era devastador. Mas havia também uma chama silenciosa dentro dela. A certeza de que histórias mal contadas sempre encontram uma plateia, até que a verdade decide fazer sua entrada triunfal. Seojin, por outro lado, se sentia no auge. Usava a gravidez como se fosse um troféu, a prova final de que havia tomado o lugar de Ji-woo. Era como se cada passo que dava fosse um lembrete para a ex. Olha só, eu consegui o que você nunca terá. Seu sorriso era estudado, suas aparições públicas calculadas. E Taehyun, embora não tão entusiasmado quanto ela, permanecia ao lado, preso ao peso da responsabilidade e ao medo de ser visto como covarde. Era curioso. Quanto mais Seojin brilhava sob os holofotes sociais, mais Ji-woo se tornava invisível. Mas invisibilidade não é ausência. É apenas o silêncio antes da revelação. Ji-woo sabia disso. Observava com paciência enquanto as peças se encaixavam pouco a pouco. Foi nesse período que Mina Kang entrou como confidente indispensável. Mina, com seu humor ácido e sua língua afiada, nunca deixou Ji-woo se afundar em autocomiseração. Ela acha que ganhou porque está grávida? Querida, até hamster engravida. A diferença é que hamster não mente tão bem quanto ela. Ji-woo ria, mesmo entre lágrimas, porque o sarcasmo de Mina a lembrava de que nada era definitivo.
O público, amigos, conhecidos, vizinhos, parecia dividido. Uns simpatizavam com Ji-woo, lamentando sua derrota. Outros a julgavam por não lutar pelo homem que era seu. Havia ainda os que idolatravam Seo-jin, chamando-a de esperta, de mulher forte que sabia o que queria. Mas ninguém sabia da verdade completa. Ninguém jamais imagina que por trás de cada narrativa perfeita há rachaduras. E Tae-hyun, o CEO, que parecia sempre tão seguro em reuniões e entrevistas, agora era apenas um homem confuso, tentando equilibrar orgulho e medo. Ele evitava encarar Ji-woo, como se cada olhar fosse uma acusação silenciosa. Não amava Seo-jin da forma que ela desejava, mas também não conseguia abandonar a responsabilidade que o bebê representava. Nessa dança de aparências, Seo-jin se sentia vitoriosa. Ela tinha o homem, tinha o status, e agora tinha um bebê que reforçava sua narrativa. Ou pelo menos era isso que ela queria que todos acreditassem. Ji-woo, no entanto, não via derrota em seu afastamento. Ela via oportunidade. O mundo estava observando, sim, mas com olhos míopes, guiados por aparências. E ela sabia, bastava um estalo, um detalhe, para que toda a ilusão desmoronasse. E enquanto Seo-jin caminhava pelas ruas, com ares de rainha coroada, Ji-woo sorria em silêncio, guardando um segredo maior do que qualquer humilhação sofrida. O ar da manhã parecia mais pesado quando Ji-woo Han decidiu aparecer na empresa. Cada passo que dava pelo saguão era acompanhado por olhares curiosos, sussurros contidos e aquela sensação estranha de que algo estava prestes a mudar. Não era apenas a presença física de Ji-woo que provocava tensão. Era a aura de quem sabe exatamente o que quer e como conseguir. Seo-jin Park estava ocupada ajustando o vestido, preparando-se para mais uma reunião com clientes, quando percebeu o movimento. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo na postura de Ji-woo indicava que ela não vinha para confraternizar, nem para fazer cenas dramáticas. Ela vinha para marcar território, silenciosamente, mas de maneira inconfundível. Tae-hyun Choi, que ainda se recuperava de noites mal dormidas, pensando na relação com Seo-jin, ficou visivelmente inquieto. Seus passos hesitantes e o modo como desviava o olhar mostravam que o reencontro com Ji-woo despertava sentimentos que ele tentava manter enterrados. Culpa, nostalgia e a saudade de uma sinceridade que há muito não sentia. Ji-woo avançava pelo corredor com aquela elegância característica, o olhar atento a cada detalhe, absorvendo cada reação. Quando cruzou com Seo-jin, o ambiente pareceu se contrair. A jovem amante, que até então se sentia dona da situação, sentiu o chão tremer sob seus pés. E por um instante, a máscara de confiança vacilou. "Bom dia", disse Ji-woo, com o sorriso mínimo e irônico que parecia dizer: "Acha mesmo que tudo está como você planejou?" Seo-jin respondeu com uma saudação estudada, tentando recuperar a postura firme que sempre exibiu em público. Mas o impacto da presença de Ji-woo era maior que qualquer discurso. Era impossível ignorar. Mina Kang, que havia chegado junto de Ji-woo, observava cada movimento com interesse e humor. Sussurrou, quase inaudível para os outros: "E eu que achei que hoje seria um dia monótono, parece que a novela vai começar cedo." O tom sarcástico de Mina aliviava a tensão para Ji-woo, que respirou fundo e seguiu em frente, ciente de que cada passo dela agora seria minuciosamente observado. Enquanto isso, Tae-hyun tentava controlar o turbilhão de emoções. Olhando para Ji-woo, lembrava-se de todas as promessas e dias compartilhados e sentia uma pontada de arrependimento por ter cedido à influência de Seo-jin. Por outro lado, a postura de Seo-jin exigia atenção. Ela não demonstrava fraqueza, mas o medo disfarçado nos olhos era perceptível para quem sabia observar. O primeiro confronto direto não precisava de palavras.
Um olhar de Ji-woo Han, combinado com a serenidade estratégica de Mina, foi mais devastador do que qualquer briga ou grito. Seo-jin sentiu o terreno escorregadio sob seus pés e, pela primeira vez, começou a duvidar se realmente tinha vencido. As próximas horas seriam de jogo psicológico. Reuniões, sorrisos contidos e interações formais mascaravam a tensão que crescia em silêncio. Ji-woo, paciente e calculista, começou a delinear mentalmente cada passo, cada palavra que usaria para desestabilizar Seo-jin sem precisar se expor. Seo-jin, apesar da fachada de confiança, começou a perceber que subestimou a força da ex. A manipulação, que funcionara com Tae-hyun, não tinha efeito sobre Ji-woo. E enquanto isso, Mina, observando tudo com seu humor afiado, comentava baixinho. Ela acha que venceu, mas a guerra mal começou. E assim, Ji-woo Han não apenas retornava ao espaço que um dia chamara de seu. Ela reaparecia como uma força silenciosa, calculando cada movimento, pronta para transformar a paciência em estratégia e a espera em revanche. Final do dia, quando as luzes da empresa se apagaram, Seo-jin percebeu que, independentemente de quantos aplausos sociais ela recebesse, uma presença silenciosa e firme estava prestes a mudar completamente o jogo. E o nome dessa presença era Ji-woo Han. Tae-hyun, percebendo a gravidade do momento, sentiu uma pontada de medo. Ele sabia que qualquer decisão equivocada poderia ter consequências irreversíveis, não apenas para ele, mas para todos ao redor. Cada gesto de Seo-jin poderia ser interpretado como manipulação, cada silêncio de Ji-woo como julgamento silencioso. Ao final do encontro, embora nenhuma grande revelação tenha sido feita, a mensagem estava clara. A partida havia começado, e Ji-woo Han não estava ali para disputar. Ela estava ali para vencer silenciosamente, sem precisar provar nada a ninguém, exceto a si mesma. Seo-jin, por mais que tentasse disfarçar, sentiu pela primeira vez a ameaça real de perder o controle da situação. Tae-hyun, confuso e dividido, compreendeu que precisava escolher, mas ainda não sabia entre a segurança enganosa e a verdade crua que Ji-woo representava. E assim, o choque de presenças não apenas marcou o dia. Ele desenhou o campo de batalha emocional que se estenderia pelas próximas semanas, mostrando que a sutileza e a paciência podem ser armas muito mais poderosas que gritos ou confrontos explosivos. Por trás da fachada impecável e do sorriso ensaiado, Seo-jin Park começou a sentir fissuras em sua própria máscara. Cada encontro com Ji-woo Han, cada comentário sutil de Mina Kang, parecia corroer a segurança que ela cuidadosamente construíra. A gravidez, que até então funcionava como seu troféu pessoal, começou a pesar de forma inesperada. Seo-jin caminhava pelos corredores da empresa tentando manter a postura, mas pequenos gestos a entregavam. Um olhar prolongado ao telefone, mãos trêmulas ao ajustar documentos, suspiros que escapavam sem controle. Era a primeira vez que sentia que o jogo podia escapar de suas mãos. Ji-woo Han, por sua vez, não precisava se esforçar muito para perceber. Sua inteligência e paciência permitiam-lhe ler cada movimento de Seo-jin como se fossem páginas abertas de um livro. Cada hesitação, cada microexpressão tornava evidente que a amante grávida ainda não tinha plena confiança na narrativa que construíra. Em reuniões aparentemente banais, Ji-woo lançava comentários cuidadosamente calculados, perguntas discretas que colocavam Seo-jin em uma posição desconfortável. Deve ser desafiador manter tantas aparências ao mesmo tempo, não? Disse Ji-woo, com um leve sorriso sarcástico. Seo-jin, forçando naturalidade, respondeu de forma segura, mas a voz traía o nervosismo que ela tentava ocultar. É questão de prática,
e experiência. Tae-Yun Choi, observando de perto, percebeu que algo estava mudando. A confiança que antes tinha em Seo-jin agora parecia frágil. Ele começava a enxergar pequenos detalhes, gestos que contradiziam a firmeza que a amante exibia publicamente. Um sorriso forçado aqui, um comentário exagerado ali. Tudo somado criava uma imagem que destoava da narrativa que Seo-jin queria projetar. Mina Kang, sempre perspicaz, sussurrou para Ji-woo. Parece que a rainha do palco esqueceu que ainda há plateia que enxerga os bastidores. Ji-woo, mantendo a compostura, apenas sorriu por baixo. Não precisava intervir diretamente. Deixar Seo-jin tropeçar em suas próprias palavras e ações era mais eficiente do que qualquer confronto aberto. A paciência se tornava sua arma mais letal. Enquanto Seo-jin tentava se manter firme, começou a surgir uma sensação nova e desconfortável: vulnerabilidade. Ela percebeu que, apesar de todos os esforços para controlar a narrativa, ainda havia elementos que escapavam ao seu domínio. A presença silenciosa de Ji-woo, os comentários irônicos de Mina e até a própria consciência de Tae-hyun, que se tornava cada vez mais crítico. A gravidez, que antes era símbolo de poder, agora servia como lembrete de que nem tudo estava sob seu controle. Cada passo que Seo-jin dava precisava ser pensado. Cada sorriso precisava ser calibrado. Cada palavra precisava ser medida. O cansaço emocional começava a se acumular, revelando fragilidades que Ji-woo observava com precisão. Em uma tarde qualquer, Seo-jin Park, sozinha em seu escritório, deixou escapar um suspiro profundo. Passou a mão pelo cabelo, ajustou a roupa e olhou-se no espelho. A mulher que via refletida não era tão invencível quanto imaginava. Ela era, no fundo, alguém vulnerável, temerosa de perder o que acreditava ser seu, Ji-woo Han, embora ausente. Naquele momento, era a responsável por plantar essa dúvida silenciosa. Cada gesto, cada interação, cada olhar tinha servido para abalar a confiança de Seo-jin de maneira estratégica e quase imperceptível. A ex-namorada sabia que não precisava atacar diretamente. A própria mente de Seo-jin faria o trabalho sujo. Mina, fiel ao seu estilo irônico, comentou com Ji-woo em tom baixo, durante uma pausa no dia. A máscara dela está rachando, e você nem precisou tocar nela. Ji-woo sorriu, mas dentro de si, sentia que o momento ainda não era de vitória completa. A paciência continuava sendo a chave, e a precisão de cada movimento definiria o desenrolar da história. Seo-jin Park ainda era perigosa, ainda tinha charme, ainda podia enganar quem quisesse. Mas Ji-woo sabia que toda mentira, por mais bem construída que fosse, inevitavelmente deixaria escapar alguma falha. E enquanto Seo-jin caminhava pelos corredores com confiança ensaiada, sentindo-se vitoriosa e segura, Ji-woo observava silenciosamente, preparada para aproveitar cada vacilo, cada gesto inconsciente, cada detalhe que revelasse a verdade por trás das aparências. A máscara de Seo-jin Park continuava linda e impecável aos olhos de todos. Mas atrás dela, a fragilidade começava a se tornar evidente e a batalha que até então parecia estar a favor da amante grávida começava a se inclinar silenciosamente para a ex-namorada que não havia perdido nada, Ji-woo Han. Enquanto Seo-jin Park falava demais, tentando preencher cada momento com explicações, elogios e justificativas, Ji-woo Han optava pelo silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de significado. Um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia transmitir. Seo-jin, acostumada a manipular situações com seu charme e carisma, sentiu-se desconcertada pela primeira vez. Cada tentativa de arrancar uma reação de Ji-woo parecia em vão.
A ex-namorada apenas sorria de canto, absorvendo cada gesto, cada palavra mal colocada, cada vacilo. E quanto mais Seo-jin tentava, mais evidente se tornava que a paciência e o controle de Ji-woo eram armas muito mais poderosas do que a pressa e a ansiedade da amante. Tae-yun-choi, sempre dividido entre orgulho e culpa, sentia a tensão aumentar a cada interação. Ele queria intervir, queria acalmar as coisas, mas também sabia que qualquer gesto precipitado poderia prejudicar mais do que ajudar. O silêncio de Ji-woo não era apenas estratégico, era também um espelho que refletia a verdade que Seo-jin tentava esconder. Mina Kang, fiel confidente e observadora perspicaz, comentou com tom baixo e sarcástico: palmas para a rainha do silêncio. Enquanto alguns correm atrás de aplausos, outros conquistam atenção sem dizer uma palavra. Ji-woo sabia que não precisava forçar confrontos ou provocar debates. Deixar Seo-jin cometer erros por excesso de palavras era muito mais eficaz. Cada explicação exagerada, cada sorriso ensaiado, cada gesto dramático se tornava evidência de que a história que Seo-jin contava não resistiria à análise cuidadosa. Enquanto Seo-jin se esforçava para manter a fachada de confiança e segurança, pequenas fissuras começaram a aparecer. Um olhar prolongado para o telefone, um comentário mal calculado durante uma reunião, uma risada um pouco exagerada, tudo era captado pelo olhar atento de Ji-woo. Cada detalhe aumentava a vantagem silenciosa da ex-namorada, que permanecia calma, sorrindo apenas o suficiente para demonstrar serenidade e autoconfiança. Tae-hyun observava cada vez mais inquieto. Ele percebia que a situação estava mudando rapidamente. A mulher que acreditava ter perdido para Seo-jin agora reaparecia como uma força silenciosa e imbatível. E quanto mais o CEO tentava processar tudo, mais se via dividido entre a responsabilidade que sentia em relação a Seo-jin e a certeza de que algo havia mudado irrevogavelmente com o retorno de Ji-woo. Seo-jin, por outro lado, começava a sentir que cada palavra sua poderia ser usada contra ela. O carisma que antes funcionava como escudo agora parecia vulnerável, pois Ji-woo não apenas observava, mas interpretava cada gesto com precisão cirúrgica. O silêncio estratégico da ex-namorada tornava evidente que a verdade não precisava ser dita. Ela se manifestava nas ações e na presença firme de Ji-woo. Mina, sempre sagaz, comentou novamente: a amiga certa no lugar certo é mais poderosa do que qualquer grito ou drama. E você, Ji-woo, tem uma aliada que entende o jogo melhor do que ninguém. E assim, entre silêncios, olhares e gestos sutis, a vantagem emocional começou a mudar de mãos. Seo-jin Park, que até então acreditava estar no controle, começou a perceber que suas estratégias públicas não seriam suficientes. A presença de Ji-woo Han e a sagacidade de Mina tornavam qualquer manipulação quase impossível. Ao final do dia, enquanto Seo-jin retornava para casa, refletindo sobre cada interação e cada gesto, uma sensação de vulnerabilidade começou a se instalar. A ex-namorada de Tae-hyun, por sua vez, permanecia serena, consciente de que o silêncio não é ausência, mas sim a preparação silenciosa para a hora certa de agir. E naquele silêncio, cheio de significado, Ji-woo sabia que estava construindo o caminho para uma revanche sutil, precisa e inevitável. Cada detalhe observado, cada falha detectada, cada palavra mal medida por Seo-jin era uma vitória silenciosa que pavimentava o terreno para a verdade que mais cedo ou mais tarde viria à tona. Rotina na empresa seguia seu ritmo, mas um elemento inesperado estava prestes a transformar a tensão silenciosa em um turbilhão público, um vídeo misterioso.
Um conteúdo recém-publicado no YouTube que rapidamente começava a circular entre os colegas, prometendo revelar algo que ninguém poderia ignorar. Seojin Park, sempre confiante, foi a primeira a notar os olhares curiosos e os cochichos nos corredores. Seu celular vibrava incessantemente com notificações de amigos, colegas e até desconhecidos comentando, compartilhando, questionando. O título do vídeo aparecia repetidas vezes na tela. A verdade por trás do triângulo. Descubra quem realmente venceu. Ela sentiu o frio percorrer a espinha. Por um instante, o mundo que ela cuidadosamente havia construído parecia tremer. A gravidez, que antes era seu escudo, agora se tornava irrelevante diante da possibilidade de exposição. Um simples clique poderia destruir meses de manipulação e aparências. Tae-hyun Choi, percebendo a tensão, aproximou-se. Tentou acalmar Seojin, mas a situação não permitia respostas simples. Seojin, talvez seja melhor, começou, mas as palavras ficaram presas. Ele sabia que qualquer ação precipitada poderia agravar ainda mais a situação. Enquanto isso, Ji-woo-han, que observava de longe, manteve-se impassível. A ex-namorada sabia que aquele vídeo poderia ser a chave para reverter a narrativa que Seojin vinha construindo, mas também entendia que qualquer reação precipitada poderia levantar suspeitas. Com Mina Kang ao seu lado, Ji-woo analisava cada detalhe, a origem do vídeo, a forma como circulava e as pequenas pistas deixadas pelos comentários. Mina, perspicaz, sussurrou. Parece que a verdade decidiu aparecer, e ela escolheu o palco. Digital Ji-woo sorriu levemente. Cada movimento de Seojin estava sendo amplificado pela ansiedade provocada pelo vídeo. Cada gesto nervoso, cada palavra mal medida, tornava mais evidente que a máscara de confiança começava a falhar. Seojin, tentando manter a compostura, reuniu algumas amigas para assistir ao vídeo juntas, esperando controlar a situação. Mas à medida que o conteúdo se desenrolava, revelações sutis e evidências cuidadosamente captadas começavam a pintar uma história diferente. Uma história que não favorecia a narrativa de vitória da amante grávida. O vídeo, com uma edição aparentemente simples, mostrava pequenos detalhes do dia a dia, conversas entre Tae-hyun e Ji-woo e trechos onde Seojin não conseguia manter sua imagem impecável. Pequenas falhas, gestos involuntários e olhares contraditórios eram destacados, sugerindo que a versão que Seojin vinha vendendo publicamente não correspondia à realidade. Tae-hyun assistia, impotente, enquanto percebia que o conteúdo digital começava a influenciar a percepção das pessoas ao redor. O vídeo se espalhava rapidamente, e comentários de terceiros questionando a veracidade da história de Seojin apareciam em massa. A situação, que antes parecia controlável, começava a escapar de suas mãos. Mina, ao perceber a tensão crescente, comentou com sarcasmo característico. Quem diria que a internet teria mais senso crítico que algumas pessoas por aí? Ji-woo-han permaneceu estratégica. Sabia que não precisava intervir diretamente. A exposição digital estava fazendo o trabalho que palavras e confrontos não conseguiam realizar. Cada falha de Seojin registrada no vídeo reforçava a vantagem silenciosa de Ji-woo, que se mantinha calma, paciente e observadora. Seojin, por outro lado, começou a entrar em pânico. Cada vez que olhava para o celular, sentia que o chão desmoronava sob seus pés. Ela sempre acreditou que sua gravidez e carisma garantiriam o controle, mas agora percebia que havia subestimado a persistência e inteligência de Ji-woo. O vídeo misterioso não apenas expunha fatos, ele alterava a percepção de todos, incluindo colegas, amigos e até familiares. A narrativa cuidadosamente construída por Seojin começava a se desfazer diante da lógica silenciosa e certeira de Ji-woo-han.
Enquanto o dia avançava, o vídeo se tornava viral dentro do ambiente da empresa, e a tensão entre os três protagonistas aumentava. Tae-hyun, dividido, sentia-se pressionado entre a responsabilidade com Seo-jin e a admiração silenciosa pela força de Ji-woo. Cada olhar trocado, cada gesto calculado, cada silêncio carregava significados que não precisavam de palavras. E assim, sem precisar de confrontos diretos, sem gritos ou escândalos, a verdade começava a aparecer, mostrando que aparências podem enganar, mas evidências, ainda mais quando expostas ao público, são difíceis de ignorar. Seo-jin Park começava a perceber que sua vitória não era tão certa quanto imaginava, enquanto Ji-woo-han, paciente e estratégica, mantinha-se firme, pronta para aproveitar cada detalhe que o vídeo revelava. O vídeo misterioso não apenas mostrava fatos. Ele marcava o início de uma nova fase da disputa, onde a verdade, a paciência e a estratégia silenciosa poderiam virar o jogo de forma irreversível. O impacto do vídeo no YouTube reverberou rapidamente. Seo-jin Park, que até então se sentia invencível, percebeu que cada passo seu estava sendo questionado. As mensagens de colegas, familiares e desconhecidos se acumulavam, algumas demonstrando curiosidade, outras escancarando críticas diretas. Ela sentiu pela primeira vez a fragilidade de sua posição, a tensão de estar sendo observada e julgada não apenas por aparências, mas por evidências concretas. Seo-jin tentou manter a compostura em público, mas os olhares atentos e os sussurros constantes tornavam sua missão impossível. Cada sorriso forçado, cada gesto estudado, era percebido e interpretado por quem sabia observar. E naquele instante, a certeza de vitória que ela carregava começou a se esvair. Tae-hyun Choi, que ainda tentava equilibrar os dois mundos, sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Ele sabia que qualquer atitude em defesa de Seo-jin seria vista como conivência, enquanto qualquer aproximação de Ji-woo poderia ser interpretada como traição. O peso da decisão crescia a cada minuto, e a ansiedade começou a corroer sua capacidade de raciocínio. Ji-woo-han, estratégica como sempre, observava de longe. Ela sabia que a pressão causada pelo vídeo começava a surtir efeito, não precisava intervir. A exposição pública estava fazendo o trabalho que palavras e confrontos não poderiam realizar. Cada hesitação de Seo-jin, cada tentativa falha de controlar a narrativa, fortalecia a posição silenciosa de Ji-woo. Mina Kang, fiel confidente, comentou com um sarcasmo característico: "Parece que a rainha da confiança está finalmente percebendo que nem tudo pode ser comprado ou manipulado." Seo-jin, sentindo-se acuada, começou a cometer erros. Em reuniões, interrompia-se com explicações desnecessárias. Em conversas informais, buscava justificativas que soavam forçadas. Cada ação que antes transmitia segurança, agora evidenciava nervosismo e medo. A máscara cuidadosamente construída começava a rachar, mostrando fragilidade onde antes só havia autoconfiança calculada. Tae-hyun tentava intermediar, mas percebia que qualquer palavra poderia ser usada contra ele. Ele se via dividido, impotente diante da tensão crescente. A presença silenciosa de Ji-woo, combinada com a repercussão do vídeo, criava uma pressão que Seo-jin não conseguia suportar sozinha. O vídeo, com evidências sutis, mas contundentes, transformava a percepção de todos. Comentários online e observações internas da empresa deixavam claro que a narrativa de vitória de Seo-jin não resistiria a análises cuidadosas. E cada pequeno gesto, cada olhar de dúvida, reforçava a vantagem silenciosa de Ji-woo. Mina, observando toda a cena, murmurou novamente: "Quem diria que a paciência e o silêncio poderiam ser mais letais do que qualquer confronto?" Seo-jin, percebendo que não havia como controlar a situação,
sentiu o pânico crescer. E gravidez, antes seu troféu, agora parecia irrelevante diante da exposição e da verdade que começava a se revelar. Cada passo que ela dava precisava ser calculado, mas a pressão e a ansiedade tornavam impossível manter a fachada. Ji-woo continuava calma, paciente e estratégica. Cada erro de Seo-jin era observado, registrado mentalmente e convertido em vantagem. O silêncio de Ji-woo, aliado à presença firme e à inteligência emocional, demonstrava que a ex-namorada não precisava se expor para vencer. A vitória vinha através da observação, do tempo e da estratégia. Tae-hyun, por sua vez, começava a compreender que a situação havia mudado de maneira irreversível. O vídeo não apenas alterava a percepção de terceiros, mas também deixava claro que a manipulação de Seo-jin tinha limites. Ele se via diante de uma verdade inevitável. A vitória não estava mais nas mãos da amante grávida, mas na paciência e precisão de Ji-woo-han. Enquanto Seo-jin tentava se recompor, Ji-woo e Mina observavam cada gesto, cada expressão, cada tentativa de recuperação. Era um jogo silencioso, mas de efeitos devastadores. A ex-namorada, sem dizer uma palavra, dominava a cena, controlando a narrativa com maestria, enquanto Seo-jin lutava contra a própria ansiedade e medo. Ao final do dia, a sensação era clara. Seo-jin Park, que acreditava ter vencido, agora enfrentava uma realidade que não podia mais manipular. Ji-woo-han, estratégica e paciente, continuava firme, deixando que a verdade emergisse sozinha. A batalha silenciosa havia mudado de rumo, e a percepção de todos ao redor indicava que a vantagem estava finalmente com a ex-namorada que não precisava provar nada além de sua presença e paciência. E assim, a máscara de confiança que Seo-jin Park tanto cultivara começava a cair, revelando fragilidade e insegurança, enquanto Ji-woo-han mantinha sua postura firme, estratégica e observadora, pronta para transformar cada detalhe em uma vitória inevitável. Ji-woo-han sabia que a paciência havia sido sua maior aliada, mas a hora da ação se aproximava. O vídeo misterioso no YouTube já causara impacto suficiente para abalar Seo-jin Park, mas Ji-woo compreendia que precisava transformar essa vantagem silenciosa em um golpe estratégico definitivo. Não se tratava de vingança impulsiva. Tratava-se de expor a verdade de forma elegante, inteligente e irrefutável. Enquanto Seo-jin tentava remendar sua imagem, recorrendo a colegas e amigos para desmentir o que fora mostrado, Ji-woo começou a planejar o passo seguinte. Cada interação, cada detalhe do comportamento de Seo-jin estava registrado em sua memória e pronto para ser usado com precisão. Não havia pressa, apenas cálculo estratégico. Mina Kang, sempre leal e irônica, comentou baixinho: "Prepare-se, Ji-woo, o jogo finalmente vai virar, e do jeito que só você sabe jogar." Ji-woo sorriu com discrição. Ela sabia que não precisava de escândalos ou confrontos públicos. O momento certo, uma prova concreta e cuidadosamente apresentada, seria suficiente para desarmar a narrativa construída por Seo-jin. Cada gesto, cada palavra mal colocada, cada vacilo emocional seria explorado com sutileza. Enquanto isso, Seo-jin Park continuava a agir como se tivesse controle absoluto. Ela aparecia em reuniões, eventos e encontros sociais, tentando manter a confiança e a fachada de vitória. Mas o desgaste emocional começava a transparecer. Olhares nervosos, risadas forçadas, comentários exagerados. Tudo contribuía para mostrar que sua posição era instável. Tae-hyun Choi, sempre dividido, começou a perceber que as forças estavam mudando. Ele via a calma de Ji-woo, sua precisão e paciência, contrastando com a ansiedade crescente de Seo-jin.
A ex-namorada, silenciosa e estratégica, dominava cada cenário sem precisar elevar a voz ou fazer movimentos impulsivos. O passo decisivo de Ji-woo envolvia não apenas expor Seo-jin, mas fazê-lo de maneira pública, clara e indiscutível. O encontro foi cuidadosamente planejado, com testemunhas e provas sutis de cada mentira, cada manipulação, cada gesto contraditório. Tudo estava preparado para que a verdade emergisse naturalmente, sem que Ji-woo precisasse parecer agressiva ou vingativa. Mina, observando cada detalhe da preparação, comentou com um sorriso irônico: elegância e estratégia juntas. É como assistir a uma rainha jogar xadrez, enquanto o adversário ainda nem percebe o tabuleiro. Chegado o dia, Seo-jin Park entrou no ambiente acreditando que sua postura impecável seria suficiente. Mas a tensão no ar era perceptível, e cada olhar dirigido a ela indicava que algo estava prestes a acontecer. Ji-woo-han manteve a calma habitual, posicionando-se com confiança, acompanhada discretamente por Mina, que fornecia apoio estratégico e observações pontuais. Quando as provas começaram a ser apresentadas, Seo-jin tentou reagir, mas percebeu rapidamente que não havia escapatória. Cada mentira, cada manipulação e cada falha cuidadosamente registrada emergiam de forma clara e organizada, sem necessidade de dramatização. A narrativa construída por ela desmoronava diante da paciência, inteligência e planejamento de Ji-woo-han. Tae-hyun, vendo a situação se desenrolar, sentiu uma mistura de alívio e admiração. A ex-namorada, que ele pensara ter perdido para Seo-jin, demonstrava não apenas controle, mas também uma compreensão profunda das dinâmicas humanas e sociais. Cada detalhe da estratégia de Ji-woo era impecável, tornando impossível contestar a verdade exposta. Seo-jin, por mais que tentasse manter a compostura, não conseguiu sustentar a farsa. A máscara cuidadosamente construída caiu completamente diante da precisão das evidências apresentadas. Sua postura segura, anteriormente seu trunfo, agora a denunciava como insegura e manipuladora. Mina, observando a reação de Seo-jin, comentou, com humor sutil: vitória silenciosa é ainda mais doce quando o adversário nem percebe que já perdeu. Ji-woo, com a serenidade de sempre, percebeu que a estratégia final havia cumprido seu objetivo. Não havia necessidade de confrontos verbais agressivos. A verdade havia se manifestado sozinha, expondo falhas e contradições, enquanto reforçava sua própria posição de força e integridade. Ao final do dia, a dinâmica entre os três protagonistas havia mudado irrevogavelmente. Seo-jin Park, antes confiante e vitoriosa, agora enfrentava a realidade de que suas estratégias e manipulações haviam falhado. Tae-hyun Choi, dividido, reconhecia a inteligência e paciência de Ji-woo, compreendendo que o verdadeiro poder não estava em gestos dramáticos, mas na observação silenciosa e na estratégia bem planejada. E Ji-woo-han, como sempre, permanecia elegante, firme e estratégica. O silêncio e a paciência haviam se transformado em ação, e a verdade, exposta de maneira sutil e irrefutável, consolidava sua posição. A amante grávida acreditava ter vencido, mas a ex-namorada provava que, no jogo da vida e do amor, a vitória não é apenas de quem age com rapidez, mas de quem compreende, observa e espera o momento certo para agir. A batalha, silenciosa mas poderosa, havia se resolvido, e a lição era clara. Aparências enganam, máscaras caem, e a verdade, quando estrategicamente revelada, sempre encontra seu caminho. O dia do reencontro chegou. Não era apenas um evento social comum, era o momento em que toda a atenção acumulada entre Ji-woo-han, Seo-jin Park e Tae-hyun Choi se tornaria pública.
O ambiente estava carregado de expectativas, olhares curiosos e sussurros discretos. Cada convidado, consciente ou não, sentia a energia de um triângulo que há meses se desenrolava entre silêncio, manipulação e observação estratégica. Seo-jin Park entrou primeiro, caminhando com passos calculados, sorriso impecável e postura confiante. Mas por dentro, sentia o nervosismo apertar o peito. Cada olhar dirigido a ela lembrava que o vídeo misterioso e a exposição pública haviam alterado a percepção de todos. O controle que antes acreditava ter estava se esvaindo rapidamente. Tae-hyun Choi, ao vê-la, sentiu o peso da situação. Ele não sabia exatamente como agir sem gerar repercussões, mas também não podia ignorar que a presença de Ji Woo-han traria à tona sentimentos e tensões há muito contidas. Seu coração oscilava entre culpa, responsabilidade e uma curiosidade silenciosa sobre como tudo se desenrolaria. E então, Ji Woo-han entrou. Com passos calmos, postura firme e um olhar que transmitia confiança e serenidade, ela roubou a atenção de todos sem precisar de palavras. Não era necessária ostentação ou gestos dramáticos. Sua presença por si só impunha respeito e despertava a curiosidade silenciosa de todos os presentes. Mina Kang, ao lado de Ji-woo, comentou discretamente: "Hora de ver como a rainha do silêncio domina o palco sem dizer uma única palavra." Seo-jin tentou manter o sorriso, mas os gestos tornavam-se menos naturais. Cada movimento, cada expressão, revelava uma insegurança que antes estava cuidadosamente escondida. O público, consciente ou inconsciente, percebia a diferença de energia entre as duas mulheres. Uma calma, serena e estratégica. A outra, ansiosa, tensa e vulnerável. As conversas começaram a se formar em torno do trio. Comentários discretos sobre o vídeo misterioso, olhares trocados e observações sutis indicavam que todos esperavam o desenrolar dessa situação há muito tempo. E Ji-woo, mantendo seu estilo habitual, não precisou de confrontos diretos para estabelecer sua posição. Tae-hyun, percebendo a dinâmica, sentiu a necessidade de intervir, mas hesitou. Cada palavra ou gesto poderia ser interpretado de forma errada, e ele sabia que a paciência e estratégia de Ji-woo tornavam qualquer ação precipitada arriscada. Ele decidiu apenas observar, permitindo que a ex-namorada mostrasse seu controle da situação de maneira natural. Seo-jin, tentando retomar alguma sensação de domínio, aproximou-se de Tae-hyun, sussurrando tentativas de explicação ou justificação. Mas suas palavras soavam vazias diante do olhar atento de Ji-woo. Cada frase era absorvida, analisada e silenciosamente utilizada como evidência da fragilidade da amante grávida. Mina, sempre perspicaz, murmurou: "É engraçado. Quanto mais ela tenta, mais clara fica a diferença entre aparência e realidade." À medida que o evento prosseguia, a tensão se intensificava. Conversas paralelas, olhares e gestos sutis indicavam que a narrativa construída por Seo-jin estava perdendo força. A presença firme e estratégica de Ji-woo, aliada à paciência e à observação, criava uma dinâmica irresistível. Não era necessário atacar, apenas permanecer autêntica e segura. O reencontro público, planejado ou não, tornou-se um palco onde a verdade se manifestava de forma gradual. Os olhares atentos, os comentários discretos e a percepção de cada detalhe começavam a revelar o real equilíbrio de forças. Seo-jin, antes confiante, mostrava fragilidade. Ji-woo, serena, mostrava controle absoluto. Tae-hyun, observando cada movimento, sentiu uma mistura de alívio e admiração. Ele compreendeu que Ji-woo não precisava de dramatizações ou confrontos diretos para estabelecer sua força.
Sua estratégia silenciosa, combinada com paciência e observação, havia feito com que a verdade emergisse naturalmente, alterando a percepção de todos ao redor. Seo-jin, percebendo que não poderia mais manter a fachada, sentiu a tensão crescer a ponto de se tornar visível. Cada gesto calculado falhava em transmitir a confiança que antes sustentava. O público, consciente ou não, percebia que a narrativa de Vitória estava desmoronando e que a ex-namorada, silenciosa e estratégica, era quem realmente dominava. O cenário. Mina, com seu humor característico, comentou baixinho. A paciência venceu a pressa. O silêncio falou mais alto que qualquer grito. Enquanto o evento se desenrolava, Ji Woo-han manteve sua postura firme, observando, analisando e aproveitando cada detalhe que se apresentava. Cada gesto de Seo-jin, cada olhar de Tae-hyun e cada comentário de terceiros consolidava sua vantagem. A ex-namorada, paciente e estratégica, transformava a situação em uma vitória silenciosa, mas irrefutável. Ao final do encontro, a diferença era clara. Seo-jin Park, que acreditava ter vencido, enfrentava a realidade de que sua máscara havia caído. Tae-hyun Choi reconhecia a inteligência e paciência de Ji-woo, e Ji Woo-han, elegante, firme e estratégica, mostrava que a vitória não é de quem age primeiro, mas de quem observa, espera e sabe o momento certo de agir. E assim, o reencontro público se tornou um marco. A verdade, silenciosa e precisa, emergia de maneira irrefutável, provando que no jogo do amor e das aparências, paciência, estratégia e autenticidade sempre triunfam sobre manipulação e pressa. O vídeo, que já circulava discretamente no YouTube, começou a ganhar força de forma avassaladora. O título chamativo, A Verdade por Trás do Triângulo, Quem Realmente Venceu, agora se tornava referência em discussões nas redes sociais e na própria empresa de Tae-hyun Choi. Cada compartilhamento, cada comentário, aumentava a pressão sobre Seo-jin Park, que sentia seu controle esvair a cada segundo. Seo-jin, por mais que tentasse manter a postura, estava visivelmente tensa. As tentativas de justificar suas ações, de contornar a situação, se tornavam cada vez mais frágeis. O carisma, que antes servia como escudo, agora parecia insuficiente diante da avalanche de comentários e análises de terceiros. Pequenos detalhes, que ela julgara irrelevantes no vídeo, eram destacados pelos espectadores, mostrando falhas em sua narrativa cuidadosamente construída. Ji Woo-han, do outro lado, acompanhava cada movimento com serenidade. Ela sabia que não era necessário intervir diretamente. A verdade, amplificada pelo alcance digital, fazia o trabalho sozinha. Sua estratégia silenciosa, combinada com paciência e inteligência, agora era reforçada pelo poder das redes sociais. Mina Kang, fiel confidente, comentou com um toque de ironia. É fascinante. Quem diria que a internet se tornaria nossa aliada silenciosa? Enquanto o vídeo continuava a ganhar visualizações, Tae-hyun Choi sentia a tensão aumentar. Ele sabia que cada ação ou comentário de Seo-jin poderia agravar ainda mais a situação, e que qualquer intervenção sua precisava ser calculada. A presença firme e estratégica de Ji-woo contrastava com a ansiedade crescente da amante, deixando claro quem realmente estava no controle. Seo-jin tentou recorrer a influências, amigos e colegas para minimizar o impacto, mas cada esforço parecia inútil. A verdade registrada no vídeo falava por si só. Comentários de pessoas que conheciam a situação pessoal, relatos de colegas sobre atitudes contraditórias e trejeitos nervosos de Seo-jin, antes ignorados, agora eram evidências claras de sua manipulação e falsidade. Ji-woo, paciente e calculista, percebeu que o momento era propício para agir de forma sutil, mas decisiva.
Ela não precisava de confrontos diretos. Bastava permitir que a verdade se manifestasse diante de todos. Cada comentário, cada visualização, cada reação era uma confirmação de que sua paciência e estratégia silenciosa estavam funcionando. Mina, observando a atenção crescente de Seojin, comentou: "E o melhor, nem precisamos levantar a voz. A própria rede social faz o papel da verdade." O vídeo atingia picos de compartilhamentos, tornando-se viral não apenas dentro da empresa, mas também entre círculos sociais mais amplos. Pessoas que antes idolatravam Seojin começaram a questionar sua postura e ver as inconsistências que Ji-woo, silenciosa, sempre soubera explorar. O público, agora consciente, começava a enxergar a diferença entre aparência e realidade. Seojin, percebendo que seu poder diminuía a cada segundo, sentiu o pânico crescer. Cada nova visualização era um lembrete de que suas estratégias não funcionariam mais. A gravidez, antes símbolo de vitória, não podia mais sustentar sua narrativa diante da exposição digital que mostrava nuances de manipulação, ansiedade e insegurança. Taehyun, dividido, observava a transformação com sentimentos mistos. Reconhecia a inteligência e paciência de Ji-woo, entendia a fragilidade de Seojin e percebia que a verdade, finalmente, começava a prevalecer. Cada reação, cada olhar, cada comentário reforçava a força silenciosa e estratégica da ex-namorada. Ji-woo, por sua vez, permanecia calma e observadora. Sua presença estratégica e paciência tornavam qualquer reação de Seojin ainda mais evidente. Cada gesto nervoso, cada sorriso forçado e cada explicação sem convicção eram absorvidos como prova de que a amante grávida não tinha mais controle da narrativa. Mina, sempre irônica, sussurrou: "Quem diria que a paciência e o silêncio dariam tão certo, não é?" A rainha silenciosa reina e a falsa confiança cai. O vídeo, agora amplamente reconhecido, consolidava a posição de Ji-woo. Não era necessária exposição dramática ou confrontos agressivos. A verdade surgia naturalmente, mostrando que cada detalhe observado, cada falha registrada e cada comportamento contraditório de Seojin eram suficientes para reverter a percepção pública. Seojin, por mais que tentasse reagir, percebia que suas tentativas eram inúteis. A viralização do vídeo expunha fragilidades, inconsistências e manipulações de forma clara e inequívoca. Sua confiança se desmoronava diante da paciência estratégica de Ji-woo e do alcance do público digital. Taehyun, observando o desenrolar da situação, sentiu um misto de alívio e admiração. A ex-namorada, silenciosa e inteligente, conseguira transformar o jogo sem precisar se expor em confrontos diretos. A vitória de Ji-woo era clara. Não apenas expunha Seojin, mas também reafirmava sua própria integridade e controle emocional. Ao final, a lição era evidente. No mundo moderno, a verdade, quando apresentada de forma estratégica, paciente e cuidadosa, pode superar manipulação, aparências e pressa. Ji-woo, elegante, firme e estratégica, provava que a vitória não é de quem acredita vencer, mas de quem sabe esperar, observar e agir no momento certo. E assim, a história que começou como um triângulo amoroso, cheio de aparências e manipulação, terminava com uma revelação clara. Paciência, inteligência e estratégia silenciosa sempre triunfam sobre falsidade, pressa e arrogância. O impacto do vídeo final no YouTube ecoou muito além do ambiente imediato da empresa. Amigos, familiares e colegas passaram a enxergar a situação com clareza, e a narrativa de vitória de Seojin Park se desfez diante de evidências concretas. O que antes parecia um triângulo amoroso em equilíbrio, agora se transformava em um campo de percepção completamente alterada,
onde a paciência e estratégia de Ji Woo-han ditavam as regras. Seo-jin, percebendo que não havia mais como recuperar sua imagem, passou a agir com cautela, tentando minimizar danos e evitar confrontos diretos. Mas cada tentativa era insuficiente. A percepção pública, reforçada pelo vídeo viral, tornava impossível sustentar a farsa. Sua confiança, outrora seu escudo, agora era um lembrete da fragilidade que havia ignorado durante meses. Tae-hyun Choi sentiu o alívio misturado a uma profunda reflexão. Ele compreendeu que, por mais que tentasse equilibrar sentimentos e responsabilidades, não podia controlar percepções ou apagar verdades. Sua ligação com Seo-jin, marcada por manipulação e pressa, contrastava com a consistência, paciência e inteligência de Ji-woo. Era impossível ignorar que a ex-namorada havia se destacado de maneira silenciosa, mas inegavelmente poderosa. Ji Woo-han, como sempre, permaneceu calma e estratégica. Ela não buscava humilhar Seo-jin, apenas permitir que a verdade fosse reconhecida. Sua postura firme, a serenidade e o controle emocional deixavam claro para todos que sua vitória não vinha de confrontos dramáticos, mas de inteligência, paciência e observação. Mina Kang, ao perceber o desespero silencioso de Seo-jin, comentou com humor sutil: "Quem precisa gritar quando a verdade fala mais alto do que qualquer escândalo?" A ex-namorada sabia que sua posição agora era incontestável. Cada pequeno gesto, cada falha anterior de Seo-jin e cada evidência registrada no vídeo construíam um quadro irrefutável. Não era apenas uma vitória emocional, mas também social, mostrando que a paciência estratégica pode superar manipulação e pressa. Seo-jin, embora ainda presente em reuniões e eventos, passou a agir com cautela excessiva. Cada palavra era medida, cada gesto calculado, mas já não havia espontaneidade em suas ações. A confiança que antes emanava, agora se misturava a uma ansiedade silenciosa. O público, atento, já conseguia perceber a diferença entre a postura insegura da amante e a firmeza de Ji-woo. Tae-hyun, dividido entre responsabilidades e sentimentos, começou a refletir sobre suas escolhas. Ele reconheceu a inteligência de Ji-woo, a injustiça de suas próprias decisões e a fragilidade da narrativa que permitira a Seo-jin se sentir vitoriosa. Mais do que nunca, compreendeu que a verdade, quando revelada de maneira estratégica e paciente, não pode ser ignorada. Mina, sempre observadora e irônica, completou: "No fim, não é quem fala mais alto que vence. É quem age com precisão, inteligência e paciência." Ji-woo acaba de dar uma aula de mestre. Enquanto o tempo avançava, a repercussão do vídeo consolidava a vitória silenciosa de Ji-woo. Pessoas que antes julgavam, comentavam ou criticavam, começaram a perceber a diferença entre aparência e realidade. Cada gesto calculado, cada olhar estratégico e cada atitude ponderada da ex-namorada mostravam que a verdadeira força não precisa de gritos ou escândalos para se fazer respeitar. Seo-jin, por mais que tentasse reconstruir sua imagem, sentia que havia perdido a narrativa. Cada comentário, cada compartilhamento e cada observação de terceiros reforçava a superioridade estratégica de Ji-woo. A gravidez, que antes era símbolo de vitória, não podia mais sustentar a ilusão. Tae-hyun, por sua vez, compreendeu que suas ações precisavam refletir maturidade e responsabilidade. Ele reconhecia que a estratégia silenciosa de Ji-woo não apenas revelava a verdade, mas também mostrava o caminho para reconstruir relacionamentos e perceber o valor da paciência, do planejamento e da autenticidade. Ji Woo-han, elegante, firme e estratégica, manteve sua postura, permitindo que cada detalhe da situação se consolidasse. Não era necessário agir de forma impulsiva. A vitória já estava alcançada.
Cada falha de Seodin, cada reação nervosa e cada evidência apresentada mostrava que, no jogo do amor e das aparências, inteligência e paciência sempre prevalecem. O desfecho não foi marcado por confrontos dramáticos, lágrimas públicas ou escândalos. Foi silencioso, preciso e inequívoco. A ex-namorada, paciente e observadora, permitiu que a verdade emergisse por si só, consolidando sua posição de força e integridade. Mina, ao perceber que o resultado final refletia exatamente o esperado, comentou com humor: silêncio, estratégia e paciência. Quem diria que a ex-namorada venceria sem precisar se exibir? Ao final, a lição era clara: manipulação, pressa e arrogância não sobrevivem quando enfrentadas pela paciência, inteligência e estratégia. Ji Woo-han provou que a verdadeira força não precisa ser exibida, apenas demonstrada através de ações calculadas e observação atenta. E, assim, a história que começou como um triângulo amoroso, repleto de manipulação e aparências, chegava ao seu fim. A ex-namorada, silenciosa e estratégica, consolidava sua vitória. A amante grávida, confrontada com a realidade, aprendia que controle e confiança podem ser ilusórios. E o homem dividido, percebendo a diferença entre aparência e verdade, refletia sobre escolhas, responsabilidades e a importância de agir com integridade. A batalha silenciosa havia terminado. E a vitória de Ji Woo-han permanecia, clara e inegável, mostrando que a paciência, a inteligência e a estratégia sempre triunfam sobre manipulação e pressa. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.